Pois é, há pouco a transmissão acabou focalizando a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro e também esposas de outros integrantes da Suprema Corte, inclusive a esposa de Alexandre de Moraes, né? A advogada Viviane Barsi. Vamos acompanhar o que fala neste momento o atual presidente do TSE, que passa a palavra para o ministro Nunes Marques. Agora, os dois vão se dirigir para o púlpito, naturalmente farão os pronunciamentos nessa noite de solenidade, a transmissão de cargo. Vamos acompanhar a ministra Carmen Lúcia e o ministro Nunes Marques. Declaro aceitar o cargo de presidente do Tribunal Superior Eleitoral, para o qual fui eleito, e prometo bem e fielmente cumprir os respectivos deveres e atribuições, em harmonia com a Constituição e as leis da República. Convido o senhor diretor-geral da Secretaria do Tribunal Superior Eleitoral, doutor Miguel Piazzi, a proceder à leitura do termo de posse. Termo de posse de presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Aos 12 dias do mês de maio do ano de 2026, em sessão solene do Tribunal Superior Eleitoral, tomou posse no cargo de presidente o excelentíssimo senhor ministro Cássio Nunes Marques, eleito em 14 de abril de 2026 pelos membros deste tribunal, nos termos do disposto no parágrafo único do artigo 119 da Constituição Federal. Sua Excelência declarou aceitar o cargo para o qual foi eleito e prestou o compromisso de bem e fielmente cumprir os respectivos deveres e atribuições. O presente termo vai assinado pela presidente e pelo empossado. Está aí a assinatura do documento, a ministra Carmen Lúcia, e a passagem, a transmissão do cargo para o ministro Nunes Marques. Agora, a representante do cerimonial passa o documento e o ministro Nunes Marques fará a sua assinatura e a transmissão focaliza justamente esse momento. Declaro empossado no cargo de presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Sua Excelência o senhor ministro Nunes Marques, a quem parabenizo e passo a presidência dessa sessão solene. Oficializada a transmissão do cargo, agora sim Nunes Marques, novo presidente do Tribunal Superior Eleitoral. E agora expectativa para a declaração, né? O pronunciamento de Nunes Marques como presidente. Na condição de presidente empossado do Tribunal Superior Eleitoral, convido Sua Excelência, o senhor ministro André Mendonça, a dirigir-se até a tribuna para prestar o compromisso regimental. Agora sim, André Mendonça se dirige ao púlpito, ele que assume a vice-presidência da Corte Eleitoral. Irá proferir algumas palavras. Declaro aceitar o cargo de vice-presidente do Tribunal Superior Eleitoral, para o qual fui eleito, e prometo bem e fielmente cumprir os respectivos deveres e atribuições em harmonia com a problema de áudio, a gente perdeu a última fala, mas agora sim. Convido o senhor diretor-geral da Secretaria do TSE, chamando a próxima figura a integrar a Corte Eleitoral. É isso. Faz parte do cerimonial, né? A partir da transmissão do cargo da então presidente Carmen Lúcia, ela passa a presidência para Nunes Marques. E Nunes Marques, na condição de presidente, acaba chamando os demais integrantes que acabam se dirigindo e assinando aquele documento tradicional. Artigo 119 da Constituição Federal. Sua Excelência declarou aceitar o cargo para o qual foi eleito e prestou o compromisso de bem e fielmente cumprir os respectivos deveres e atribuições. O presente termo vai assinado pelo presidente e pelo empossado. Aí são os anúncios, né, tradicionais que são feitos pelo cerimonial, e aí o ministro Nunes Marques assinando todos os termos, os documentos de aceite e também de transmissão de cargo, e agora o documento passa
para o ministro André Mendonça, ele que assume o cargo de vice-presidente da Corte Eleitoral. Declaro empossado no cargo de vice-presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Sua Excelência, o senhor ministro André Mendonça. Os dois se abraçam. Os dois foram indicados por Jair Bolsonaro, têm uma proximidade maior. Agora os dois se dirigem para os seus lugares. O ministro André Mendonça é saudado, recebe um abraço da ministra Carmen Lúcia, assim como os demais juristas e autoridades que estão no palco. Agora sim, André Mendonça recebe um último cumprimento e toma o seu lugar. Vamos aguardar agora os pronunciamentos. Para o pronunciamento em nome deste tribunal, concedo a palavra a Sua Excelência, o senhor Corregedor-Geral da Justiça Eleitoral, o ministro Antônio Carlos Ferreira. Agora vamos acompanhar uma série de declarações e pronunciamentos. O corregedor agora fará a sua fala. Boa noite a todas as pessoas presentes. Excelentíssimo senhor presidente deste Tribunal Superior Eleitoral, ministro Nunes Marques. Excelentíssimo senhor presidente da República Federativa do Brasil, presidente Luiz Inácio Lula da Silva, peço licença para, na pessoa de Vossa Excelência, saudar todos os membros do Poder Executivo aqui presentes. Excelentíssimo senhor presidente do Supremo Tribunal Federal, eminente ministro Edson Fachin, na pessoa de Vossa Excelência, quero saudar todos os eminentes ministros do Supremo Tribunal Federal, todos os membros da magistratura brasileira, repetindo os ministros de ontem e de sempre do Supremo Tribunal Federal, de hoje, de ontem e de sempre, e também na pessoa de Vossa Excelência e do ministro Herman Benjamin, saudar os presidentes e ministros dos tribunais superiores, especialmente meus queridos colegas do Superior Tribunal de Justiça. Excelentíssimo senhor presidente do Senado Federal, senador Davi Alcolumbre, e na pessoa de Vossa Excelência saúdo todas as senadoras e senadores presentes. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara dos Deputados, deputado federal Hugo Mota, na pessoa de quem quero saudar as senhoras deputadas e senhores deputados presentes. Saúdo Sua Excelência, o eminente vice-presidente desse tribunal, ministro André Mendonça, Sua Excelência, a eminente ministra Carmen Lúcia, Sua Excelência, o eminente ministro Vilas Boas Cueva, saúdo igualmente Sua Excelência, o eminente ministro Floriano de Azevedo Marques, Sua Excelência, a eminente ministra Estela Aranha, saúdo Sua Excelência, o eminente Procurador-Geral da República e Procurador-Geral Eleitoral, doutor Paulo Gonet, e na pessoa de quem também cumprimento todos os integrantes do Ministério Público Brasileiro. Saúdo Sua Excelência, o presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, Dr. Beto Simonetti, na pessoa de Sua Excelência, também saúdo todas as advogadas e advogados do Brasil. Cumprimento os membros do Conselho Nacional de Justiça, na pessoa do Corregedor Nacional de Justiça, eminente ministro Mauro Campbell Marques. Saúdo Suas Excelências, Sua Excelência, o senhor governador do estado do Piauí, Rafael Fonteles. E na pessoa de Sua Excelência também saúdo os membros dos poderes executivos estaduais e municipais presentes. E uma saudação muito especial ao presidente de sempre, José Sarney. Saúdo as senhoras servidoras, senhores servidores, as autoridades militares e religiosas presentes, profissionais da imprensa. Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos ao Tribunal Superior Eleitoral. As solenidades que transcendem o rito e se afirmam como expressões vivas da ordem institucional. A que hoje nos reúne pertence sem dúvida a essa categoria. Nela, a transmissão de cargos não representa simples alternâncias de funções, mas a continuidade de um compromisso que se renova. O compromisso com a democracia, com a legalidade e com a soberania popular. O Tribunal Superior Eleitoral ocupa posição singular no desenho constitucional brasileiro. Não lhe cabe apenas dirimir controvérsias ou aplicar a lei. Cumpre-lhe assegurar que a vontade do povo
se manifeste livremente e se traduza com fidelidade na formação do poder político. É por isso o guardião silencioso da legitimidade democrática e da estabilidade republicana. Cumpre, antes de tudo, registrar o sincero reconhecimento à eminente ministra Carmen Lúcia, que hoje encerra sua gestão na presidência desta Corte, pela segunda vez chamada a conduzir o Tribunal Superior Eleitoral e em momentos relevantes. Pela segunda vez chamada a conduzir o Tribunal Superior Eleitoral em momentos relevantes da vida institucional brasileira. Em período particularmente sensível da vida nacional, Sua Excelência soube reafirmar com discrição, serenidade e autoridade a credibilidade do processo eleitoral brasileiro. Demonstrou que nas instituições verdadeiramente sólidas, a força provém da autoridade moral e da fidelidade ao direito. Ao deixar a presidência, Sua Excelência incorpora-se de modo definitivo ao patrimônio moral dessa instituição. Seu legado não se mede apenas pelos atos praticados, mas pela confiança pública que irradiou e ajudou a preservar, e que constitui um dos ativos mais preciosos de toda a democracia. Senhoras e senhores, ascende agora à presidência desta Corte o eminente ministro Nunes Marques, magistrado experimentado nas lides judicantes, com vasta experiência como advogado, desembargador federal junto ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região, do qual foi vice-presidente, e como ministro do Supremo Tribunal Federal, onde tomou posse em 5 de novembro de 2020. Doutor e pós-doutor em Direito pela Universidade de Salamanca, pós-doutor também pela Universidade de Messina, da Itália, mestre pela Universidade Autônoma de Lisboa. Sua Excelência reúne sólida formação acadêmica à larga experiência forense, construída ao longo de sua carreira, inclusive na Justiça Eleitoral, onde já atuara anteriormente no Tribunal Regional Eleitoral do Piauí, na classe de jurista. Tomou posse como ministro substituto nesse Tribunal Superior Eleitoral em 31 de agosto de 2021 e como ministro efetivo em 25 Programa Os Pingos de nos maio Is. de Para você que 2023. acompanha a nossa programação pela rede de rádios, fique agora com a transmissão obrigatória da Voz do Brasil. E para você que está com a gente nas demais plataformas, continue acompanhando a cerimônia de posse no TSE, ministro Nunes Marques como novo presidente, aqui na programação da Jovem Pan. Muito obrigado. Pela ansiedade das circunstâncias, não é pouco encontrar na magistratura a serenidade de quem compreende que o direito se constrói com prudência, ponderação e responsabilidade. Bom, a partir de agora, aqui no Jornal Jovem Pan, a posse de Cássio Nunes Marques como presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Quem fala agora é o Corregedor-Geral da Justiça Eleitoral, Antônio Carlos Ferreira, ao vivo na Jovem Pan. Preservação da ordem democrática. E isso porque a Justiça Eleitoral, além das dificuldades ordinárias inerentes à magistratura, convive com responsabilidades de singular dimensão institucional. Suas decisões alcançam a sociedade inteira, influenciam o destino das pessoas, das cidades, dos estados e do país. Em muitos momentos, é também o futuro, o destino do porvir que passa silenciosamente pelo crivo desta Corte. Nesse ponto, se reconhece a perfeita adequação do ministro Nunes Marques ao cargo que passa a ocupar. Sua atuação tem sido guiada pelo apreço à segurança jurídica, atenção às consequências práticas da jurisdição e compromisso com a estabilidade institucional. Permitam-me dizer que ao ministro Nunes Marques não falta o senso da medida, essa virtude discreta e essencial que distingue os grandes magistrados. Saber quando avançar e quando conter, quando inovar e quando preservar, quando falar e quando silenciar. Eis os atributos que se revelam na experiência, na temperança e na consciência do dever. Em Sua Excelência sobressaem qualidades que a vida pública contemporânea cada vez mais reclama.
a disposição para o diálogo, o cultivo da harmonia e a paciência necessária à construção dos consensos possíveis. Há, em seu modo de atuar, inequívoca compreensão de que as instituições se fortalecem menos pelo confronto do que pela capacidade de aproximação e entendimento. Ao lado dessas virtudes próprias do magistrado, reconhecem seus amigos e colegas um traço humano que igualmente o distingue: a generosidade no trato, a delicadeza no convívio e a largueza de espírito. Há homens públicos cuja autoridade decorre apenas da posição que ocupam. Outros, porém, conquistam respeito também pela cordialidade sincera e pelo grande coração com que se relacionam com aqueles que o cercam. O ministro Nunes Marques traz consigo, ademais, a marca viva da sua origem nordestina. Manifesta na franqueza do trato, na lealdade e na capacidade singular de aproximar pessoas e construir entendimentos. Há ainda em sua excelência uma disposição permanente para aproximar divergências e desfazer incompreensões estéreis. Em vez da lógica da divisão, cultiva naturalmente o espírito da convergência e da construção comum, compreendendo que as instituições se fortalecem quando prevalece o princípio da soma. A essa dimensão institucional, acrescenta-se um elemento de natureza pessoal: a unidade que une o presidente e o vice-presidente, a amizade que une o presidente e o vice-presidente que hoje assumem a condução da corte. A convivência entre homens de espírito sereno e de coração pacificado tende naturalmente a reconhecer e valorizar as virtudes que cada qual traz consigo em benefício do bem coletivo. Os eminentes ministros Nunes Marques e André Mendonça trazem nos gestos, na palavra e no modo de conviver as marcas permanentes de suas origens e os traços eloquentes de suas formações humanistas. Tornaram-se, ao longo dessa caminhada, amigos fraternos, unidos não apenas pela afinidade intelectual, mas também pela confiança e pela sincera estima recíproca. Em ambos se percebe nobreza de caráter e respeito genuíno pelas pessoas. Essa convergência de espíritos encontra expressão simbólica nas origens de ambos. De um lado, Teresina, berço do ministro Nunes Marques, cidade que traduz, em muitos aspectos, a inteligência serena, a resistência e a dignidade do Nordeste brasileiro. De outro, Miracatu, no Vale do Ribeira Paulista, terra dos pais e avós do ministro André Mendonça, e que sua excelência, embora nascido em Santos, também incorporou afetivamente a própria identidade. Miracatu é a expressão da sobriedade, do trabalho silencioso e da força discreta do interior paulista. Distantes no mapa, Teresina e Miracatu aproximam-se pelos insondáveis desígnios de Deus ou do destino. Ambas se encontram hoje, nesta corte, como metáfora da unidade nacional que a Justiça Eleitoral tem o dever de preservar. Senhor Presidente, Vossa Excelência assume o comando de uma instituição sólida, respeitada e essencial à vida republicana. Caberá à sua gestão preservar o que foi construído e aperfeiçoar com prudência e responsabilidade os instrumentos que garantem a integridade do processo eleitoral. A disseminação deliberada da desinformação, o uso abusivo e predatório da inteligência artificial, a corrosão do debate político pela mentira organizada e as tentativas de infiltração de organizações criminosas na vida política representam ameaças reais. Tudo isso representa ameaça real à normalidade democrática e à confiança coletiva nas instituições, impondo por isso contínuos aperfeiçoamentos nos instrumentos legais postos à disposição da Justiça Eleitoral.
Cabe à Justiça Eleitoral preservar não apenas a legitimidade formal das eleições, mas também a rigidez do ambiente democrático em que elas se realizam. Sobre ela repousa o dever permanente de velar pela lisura dos pleitos eleitorais, resguardando a vontade popular como um dos mais elevados patrimônios da vida republicana. Nesse contexto, a defesa das urnas eletrônicas transcende a dimensão meramente tecnológica. Trata-se da defesa da confiança pública, construída ao longo de décadas de aperfeiçoamento institucional, transparência e segurança. Senhoras e senhores, assume a vice-presidência o ministro André Mendonça, cuja trajetória revela dedicação ao direito, consciência das responsabilidades públicas e compromisso com a função jurisdicional. Doutor e mestre em Direito pela Universidade de Salamanca, professor e estudioso do direito público, Sua Excelência exerceu com destaque as funções de advogado-geral da União e ministro da Justiça e Segurança Pública, além de haver construído sólida carreira na advocacia pública federal, pautada pelo combate à corrupção, pela defesa das instituições e pelo permanente compromisso com a juridicidade administrativa. Tomou posse como ministro do Supremo Tribunal Federal em 16 de dezembro de 2021 e neste Tribunal Superior Eleitoral como ministro substituto em 5 de abril de 2022 e como efetivo em 25 de junho de 2024. Seu perfil técnico, aliado à moderação, ao equilíbrio e à capacidade de diálogo, o credencia a desempenhar com distinção as elevadas atribuições que lhe são confiadas. No caso de Sua Excelência, a essas qualidades, soma-se uma dimensão pessoal digna de registro, a vivência de valores religiosos traduzidos em disciplina, senso de dever e compromisso ético. Pastor evangélico por vocação, atividade da qual legitimamente se orgulha, o ministro André Mendonça sempre soube harmonizar fé pessoal, espírito de serviço e absoluto respeito à institucionalidade republicana. É de se esperar, portanto, que a atuação conjunta do presidente, ministro Nunes Marques, e do vice-presidente, ministro André Mendonça, seja qualificada pela harmonia, pela lealdade institucional e pela permanente fidelidade aos deveres para com a magistratura e a Constituição. Para tanto, Suas Excelências haverão de contar com a adesão, a confiança e a dedicação das magistradas e dos magistrados, das servidoras e dos servidores da Justiça Eleitoral de todo o país, profissionais que, longe dos refletores, sustentam com dedicação, discrição e espírito de dever o funcionamento cotidiano da Justiça Eleitoral. E antes de concluir, peço licença para uma última referência de caráter pessoal. Nenhuma trajetória pública se constrói sem renúncias silenciosas, ausências inevitáveis e sem o apoio daqueles que compartilham, muitas vezes discretamente, o peso das responsabilidades assumidas na vida institucional. As famílias dos eminentes ministros Nunes Marques e André Mendonça sabem, talvez melhor do que ninguém, o esforço, a disciplina e os sacrifícios que acompanharam o caminho percorrido até este momento. Aos pais, pelas raízes e pelos exemplos. Às esposas e aos filhos, pela compreensão generosa diante do tempo que tantas vezes lhes foi subtraído pela causa pública. Cabe-lhes também parcela significativa dessa conquista. É a família, afinal, o porto seguro e certo para o qual sempre retornam aqueles a quem a vida pública confia as maiores responsabilidades. Doutor Raimundo, professora Carmen, pais do ministro Cássio, Vanessa, Kevin, Carson, Cauã e a pequena Isis, Dona Maria Rosa, que nos assiste pela TV, mãe do ministro André. Permitam-me recordar em memória de seu pai, antigo presidente Alckmin, o senhor Luiz Antônio foi um antigo e dedicado gerente do Banespa. O senhor Luiz Antônio, que é um dos pontos cardeais da vida de Sua Excelência.
Janei, Daniela, Luiz. Peço licença para dirigir-lhes uma palavra de reconhecimento e, ao mesmo tempo, um pedido de desculpas, porque a magistratura e as altas funções da República frequentemente tomam da convivência familiar horas preciosas que jamais retornam. Ministro André e Janei, peço-lhes licença ainda para uma referência afetuosa à senhora Dona Maria, mãe de Janei, sogra do ministro André Mendonça, que também nos assiste pela TV, cuja presença serena e cujas orações cotidianas parecem tecer silenciosamente esse manto invisível de proteção espiritual que tantas famílias brasileiras oferecem àqueles que amam. Peço para a Dona Maria e também para a Dona Maria Rosa que por favor, continuem a orar por todos nós e pelo Brasil. Senhoras e senhores, o povo brasileiro acredita e confia na justiça eleitoral. Confia na integridade de suas instituições, na seriedade de seus magistrados, na dedicação de seus servidores e na legitimidade do processo democrático que esta Corte tem a elevada missão de preservar. Sejam, pois, muito bem-vindos à presidência e à vice-presidência do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Nunes Marques e ministro André Mendonça. A magistratura eleitoral, os valorosos quadros de servidores da Justiça Eleitoral e a sociedade brasileira estarão unidos em torno de Vossas Excelências. E peço a todos uma salva de palmas à Justiça Eleitoral brasileira e aos ministros Nunes Marques e André Mendonça. Muito obrigado.